Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aulinha do caderno dos dias dos professores. O meu linho que eu vou usar é do professor do Ministério Infantil. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é imprimir o miolo, né? Então, eu abri o arquivo PDF que vai lá na pastinha com os arquivos. Eu utilizo o leitor de PDF da Adobe Acrobat. Eu vim aqui em imprimir. Coloquei a impressão no modo livreto. Então, reparem aqui que ficou no modo livreto. Ah, mas eu só trabalho com A5. Faz a impressão direto no A5. É que aqui, como eu trabalho com Workforce, para mim é mais fácil a impressão no A4 e depois cortar no meio, tá? Mas quem gosta de trabalhar com papel já refilado no tamanho A5, é só fazer a impressão direto no tamanho, configurar o papel lá para 5, vir aqui imprimir primeiro ímpares e depois pares, ok? Quem gosta de trabalhar com papel A4 como eu, precisa fazer a impressão assim no livreto. E como eu faço isso? Eu coloco a impressão no livreto, configuro o papel para tamanho A4, aí venho aqui e faço a impressão dessa forma. Porém, só vai imprimir 16 folhas, né? Como eu quero mais folhas de anotações no meu caderno, para ele ficar bem grosso, o que eu fiz? Eu vim aqui no número de cópias, eu coloquei 40, que para mim ficou um número bom, páginas, e aí a gente vai colocar assim, ó, 15,16,16. Vai dar um Enter. E aí, coloca para imprimir. Primeiro, páginas ímpares, se a sua não faz frente e verso automático, tá? Primeiro, páginas ímpares, depois, páginas pares. Assim, vocês, além do início do projeto do miolo, vocês vão ter mais 40 páginas somente de anotações. Então, dando sequência, meninas, após a impressão do caderno, ele vai ficar assim, ó. No caso meu, eu imprimi no livreto, né? Assim, cortei no meio e ele ficou assim. Então, ficou certinho aqui com as páginas iniciais e depois com o miolo de anotações atrás. O que nós vamos fazer com esse caderno? Nós vamos pegar 2 papelões exatamente da medida do caderno. E a gente vai fazer uma blocagem nesse caderno, tá? Então, a gente vai pegar as 2 folhas do papelão, vai bater, vai deixar ele assim bem certinho. A base e aqui. Tem que deixar bem certinho, tá? Bem alinhadinho, ó. Aí, a gente vai pegar essas presilhas, né? Se você tiver prensa, você pode utilizar prensa, mas eu, como ainda não tenho, eu já comprei, mas não chegou. Eu vou utilizar essas presilhas mesmo. Aqui eu vou estar utilizando... Deixa eu pegar mais uma aqui. Isso, acho que aqui tá dando pra vocês verem. Eu vou pegar 2, tá? Mas a primeira eu não vou usar agora. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cola, pode ser cola branca comum, tá? Eu utilizo qualquer marca de cola, não tem muita frescura a respeito da marca da cola, não. A melhor para isso seria aquela cola própria, que é cola de blocagem, mas ela é um pouquinho cara, então vocês podem utilizar cola branca comum. A gente vai pôr a cola aqui. E a gente vai fazer uma blocagem mesmo. Vou passar até com o próprio dedo aqui, assim mesmo. Passem uma quantidade, gente, bem generosa, tá? Porque a gente vai fazer uma demão só. Essa blocagem, ela vai servir para que na hora que a gente for fazer os furinhos com a furadeira, as folhas não saiam do lugar. Então, ela não precisa ser, assim, uma blocagem espetacular.
Por isso que eu já aconselho vocês passarem uma quantidade generosa para ficar uma camadinha bem grossa, tá? E não precisar ficar repassando ou passar mais de uma vez. Feito esse processo, aqui, ó, já passei a cola, tá vendo? A gente vai deixar o caderno secar até colar completamente. Após feito esse processo de colagem do caderno, agora a gente vai fazer a capa. Então, o que a gente vai precisar para a capa? A gente vai precisar das duas artes que estão no arquivo, que é frente e verso. Eu fiz a impressão no A4, no papel gloss e adesivo, tá? Vamos precisar de... Se vocês fizerem naquela quantidade de folhas que eu mostrei no vídeo, tá? Com 40 folhas, que juntando vai dar 80, mais as 16, vocês vão precisar de duas capas na medida 14,5 por 21 e uma lombadinha na medida de 1 centímetro, porque essa lombadinha é a medida, é essa medida aqui, ó, é a medida do caderno aqui, tá? É uma lombada de 1 centímetro. Se vocês fizerem menos folhas, vocês têm que medir a lombada para poder cortar a lombada do tamanho do caderno, tá? Então, no caso, se fizer com aquela quantidade de folhas que eu ensinei no vídeo, duas capas roller na medida 14,5 por 21, mais uma lombadinha de 1 centímetro, certo? Mas a arte impressa das capas conforme seguem no arquivo. Eu, gente, tenho laminadora e também isso aqui poderia fazer isso com contact. Pode ser feito de duas formas. Quem não tem laminadora A3, pode laminar uma folha, depois a outra folha e depois unir. Ou pode cortar as duas folhas, unir e depois laminar tudo junto. Eu, como tenho a laminadora, eu vou laminar tudo junto. Certo? Então, o que eu vou fazer? A gente vai pegar essa folha de trás e a gente vai tirar essa parte branca, toda a parte branca aqui da folha traseira. Esse lado aqui, né, da folha. Ó, ela ficou assim bem rente, tá vendo? Só de um lado, tá? E aqui, desse outro lado, a gente vai tirar, deixando uma margenzinha de 1 centímetro. Eu vou mostrar já pra vocês. Ó, ela tá assim, com essa margem branca grande, tá vendo? Eu vou tirar, deixando 1 centímetro só essa parte branca. Vou posicionar a régua. Tá vendo? Eu deixei 1 centímetro só de parte branca, tá? Do lado aqui, ó, onde a gente vai fazer a emenda. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta folha, eu vou tirar ela aqui o cantinho. A minha ainda não tá laminada, tá, gente? Eu vou laminar depois, porque eu tenho a laminadora 3, então eu prefiro laminar tudo junto. Mas quem não tem a laminadora 3, pode... E quem também trabalha com vinil ou contact, pode deixar pra laminar tudo junto depois. Eu prefiro laminar tudo junto, porque eu acho que o acabamento fica melhor, tá? E aí, eu vou pegar o quê? Vou pegar a folha que eu tenho aqui... Vou alinhar certinho com a outra folha que eu deixei aqui. E tomem cuidado para alinhar certinho as linhas, para não ficar feia a dobra aqui de vocês, tá? Tem que ficar bem alinhadinho. Como a arte tem um monte de quadradinho... Procura alinhar bem certinho as linhas do quadradinho
Pra não parecer que você fez uma emenda. Olha lá, ó. Nem parece que eu emendei, né? Dá pra ver por causa da marca aqui ainda, da folha que tem atrás, mas assim, os quadradinhos ficaram bem certinhos. Feito isso, a gente vai pegar a nossa dobradeira, que a gente não sabe aonde tá, porque a filha resolveu fazer faxina no ateliê um dia antes de eu gravar curso. E aí, sabe o que ela faz, gente? Ela tira tudo que eu uso do lugar. Tudo. Aí eu quero ficar doida com ela, porque aí eu não acho nenhuma ferramenta minha. Achei. A gente vai pegar a nossa dobradeira, vamos vincar bem aqui, bem devagarinho, porque ainda não tá laminado, tá? Vamos pegar aqui, essa parte aqui, ó. Vincar bem vincado também, passar. E aí, se você quiser, quem for passar na laminadora, não for fazer laminação a frio, pode tirar essa parte aqui também, ó, pra não enroscar na laminadora. Eu até vou tirar, porque senão depois ele dá uma enroscadinha. Eu vou tirar um pouco do excesso dessa parte que fica aqui atrás, porque senão quando eu passar na laminadora, ele enrosca. Caso eu tirei, pra ficar bem retinho aqui atrás, pra na hora que passar lá na laminadora não ter problema, tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar... Eu vou pegar o meu BOPP, no caso aqui, eu vou utilizar um BOPP com glitter, né? Ele tem uns... Como chama, gente? Ele é holográfico. Lembrei a palavra que eu queria falar pra vocês. Mas isso aqui, vocês poderiam fazer até com o próprio contact mesmo, tá? Quem não tem laminadora, pode comprar o contact. E fazer com o contact mesmo, tá? Não tem necessidade, assim, de vocês terem laminadora. É um caderno que dá pra fazer sem ter material praticamente algum, assim, comprado, né? Eu vou tirar um miolinho aqui do meu estilete, porque eu vou ajustar aqui o meu BOPP para poder passar na laminadora. Eu pedi vários materiais, né, pela internet, que eu gostaria de estar usando nessa aula, mas as pessoas não estão mandando as coisas nos prazos. E aí, várias coisas que eu pedi não chegou. Inclusive a prensa que eu queria usar. Eu queria até mostrar pra vocês que é uma prensa bem legal que eu comprei, mas não chegou. Isso que eu comprei no dia 17, quando eu comecei a divulgar a aula, e ela não chegou até agora. Isso que é dentro de São Paulo e eu paguei Sedex, mas tá bom. Aí eu tirei a rebarbinha aqui do meu BOPP, só pra não grudar, né, dentro da laminadora. Eu gosto de tirar bem as rebarbinhas, gente, porque depois que ele vai assentando, ele vai sobrando. E aí, é onde muitas vezes corre o risco de grudar lá dentro da laminadora, tá? Feito isso, eu vou esticar bem esticadinho.
Vou olhar pra ver se não tem nenhuma sujeirinha no BOPP. Porque depois que passar, não tem como tirar, na verdade. Então, a gente olha pra ver se tá bem limpinho. Aí, eu vou pegar uma folha de sulfite. Nossa, que difícil. Aí. Vou pegar uma folha de sulfite. Na verdade, eu vou pegar duas. E aí, eu vou pôr uma folha aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu me mudei, gente, faz muito tempo que eu não gravo curso. Então, assim, eu tô primeiro, com espaço reduzido, por isso que eu não tenho gravado muito. Tô num ateliê improvisado, mas eu quero mostrar pra vocês. Então, deixa eu trazer o celular pra cá, pra eu poder mostrar isso pra vocês. Aqui tá a minha laminadora, certo? Eu vou colocar o papel sulfite aqui. Vou colocar na laminadora. No caso, eu tenho uma Aurora. E vou iniciar a laminação. E depois eu vou colocar a outra folha aqui pra proteger. Quando o BOPP, ele tem esses brilhinhos, a gente tem que pôr protetor térmico, tá, gente? Se vocês têm aqueles protetor térmico chique, eu não tenho, eu uso um papel sulfite mesmo, só pra proteger, até pra não entrar sujeirinha que fica dentro da laminadora no trabalho que a gente tá fazendo, porque fica feio, né? É legal você pôr uma proteção em cima. E também porque o excesso de calor, ele costuma tirar os brilhinhos da capa. Então, não é muito bacana a gente não colocar nenhum tipo de proteção na capa. Por isso que eu gosto de colocar essa folhinha de sulfite, porque aí, além de protegido, ela fica super brilhosa, sabe? O brilho destaca. Excesso de calor mata o brilho da laminação holográfica. Aí, fiz a iluminação. Vou até desligar aqui. Tá vendo? Fiz a laminação total dela, porque eu prefiro assim, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar o celular lá onde eu tava, porque aí vocês conseguem visualizar melhor o que eu tô fazendo. Aqui. Agora, eu vou tirar essas partes brancas que sobraram, tá? Porque nós não vamos precisar delas. Tirei a primeira. Vou tirar de cima. E vou tirar a dessa lateral aqui. E a gente vai ficar com a capinha assim, ó. Certo? Eu gosto de pegar os papelões e já montar mais ou menos em cima de onde eu quero que vá ficar a posição dos papelões, só para mim ter uma visualização de como vai ficar o meu projeto. Então, eu vou pôr ele aqui. Vou pôr ele aqui. Vou pôr ele aqui. Ó, então, ele vai ficar assim depois, tá? Só que do outro lado. Por que que eu gosto de fazer isso, gente? Eu sempre procuro deixar a margem certinha para que essa emenda, ela fique dentro da coifa,
para que ela não apareça no nosso caderno. Então, assim, eu gosto sempre de tirar a prova dos 9, né? Eu não confio muito, assim, às vezes só na impressão. Eu gosto de tirar a prova dos 9, porque se eu ver que tá dando alguma margenzinha a mais ou uma margenzinha a menos, eu venho aqui, faço uma marcação, coloco um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, e aí no fim dá tudo certo. Aí, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar pelo lado aqui, ó, que começa da capa. A gente vai tirar as duas, os dois liners, né? Por causa da quentura, o liner, ele gruda um pouco mais do que deveria. Por causa da quentura, né? Esquenta o papel, então ele solta mais cola. Aí você estira certinho, pra não ficar lugares sem adesivo, tá? Ficar todos os lugares com papel adesivo. E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um esquadro de 1,5 cm, vou colocar aqui na minha base. E aí, eu vou colocar a primeira capa. Aí, eu vou utilizar um espaçador de 8 milímetros. Vou colar a minha guarda, a minha lombada, bem rentinho. Vou tirar o espaçador e vou colar aqui do outro lado. E vou colar a minha outra capa. Feito isso, eu vou usar um fio de cabelo. Aliás, eu vou acertar primeiro os cantinhos pra ficar todos do mesmo tamanho. Vou deixar uma margenzinha de 1 centímetro. Aqui, gente, vocês não me conhecem ainda, mas eu sou muito simples. Eu trabalho num lugar simples, eu não tenho aquele ateliê chiquérrimo daquelas pessoas ricas, famosas. É literalmente a mãe trabalhadora. Vou pegar um fio de cabelo. Vou encaixar aqui para tirar os cantinhos. Eu tenho até vergonha de mostrar aqui meu cantinho pra vocês, porque ele é bem humilde mesmo. Eu tive que sair, né? Eu tinha um ateliê bem grande antes, mas eu tive que sair da minha casa própria, que era minha, pra vir pagar aluguel, pra poder ficar mais perto do meu pai e da minha mãe, que meu pai tá fazendo tratamento de câncer. Já faz 2 anos isso, nunca mais eu consegui voltar pra minha casa. Porque aí a minha avó acabou adoecendo, aí todo mundo acabou adoecendo, e eu tô aqui ainda. Aí, a gente vai pegar aqui a dobradeira e a gente vai bem com cuidado, a gente vai vincar toda a capa com a dobradeira. Eu gosto de utilizar, eu não gosto muito da dobradeira pra fazer isso, não. Mas lembra que eu falei pra vocês que a minha filha andou mexendo nos meus materiais de trabalho? Então,
Ela trocou tudo que eu uso de lugar. Então, agora eu tô mais perdida do que cego em tiroteio aqui no ateliê hoje. Derrubando tudo, bagunçando tudo. Eu gosto de utilizar essa espátulazinha que tem um feltrozinho, ó. Porque ela não risca. E ela é bem melhor pra gente fixar aqui as partes, né? Aí, a gente vai primeiro fazer a parte grande aqui, ó. Você vem com grudando aqui primeiro essa parte maior. Grudando ela em todo... Enquanto isso, nosso miolo ainda tá lá secando, tá, gente? Mas eu já tô deixando aqui a parte da capa pronta. Grudar a primeira parte maior. Eu também não gosto de trabalhar com cola. Eu sei que tem gente que é extremamente fã de cola. Vocês vão ver que eu só vou usar cola aqui na hora de colar a guarda. Do contrário, eu não uso cola. Eu gosto do papel adesivo mesmo. Eu sei que tem gente que não é fã de papel adesivo, prefere fazer tudo com cola, deixar prensando. Mas eu não sou a favor de cola. Depois a gente vem com a dobradeira, vincando bem. Vamos fazer um cantinho aqui. Quem gostar de deixar mais de 1,5 centímetro, gente, aí fica a critério de vocês. Eu gosto de deixar 1 centímetro só aqui, porque eu acho que fica mais delicado. Mas cada um trabalha de uma forma, né? Aí é a preferência de vocês, gosto de vocês, é como vocês gostam de trabalhar. Eu gosto de deixar 1 centímetro, porque eu acho que fica melhor. E aí, tá pronto já aqui, ó, a nossa capinha do caderno, tá? Ela já tá prontinha, prontinha, prontinha. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei, se eu já não perdi de novo, uma faixa de papel offset adesivo e eu vou dar uma reforçada aqui nessa lombada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma faixa de papel adesivo, de offset adesivo mesmo. Poderia ser fita crepe larga também, se vocês tiverem. Ou aquela fita de empacotamento, mas aquela que é craft, poderia ser também. E eu vou dar uma reforçada aqui, ela tem 5 por 21. Eu vou dar uma reforçada nessa lombada. Só pra ela ficar mais firme, né? Como esses papéis adesivos que a gente compra naturalmente não são, assim, com uma qualidade tão excelente, então eu gosto de reforçar aqui essa lombada com um papel, pode ser um offset adesivo, pode ser a fita crepe, pode ser o material que vocês tiverem aí. Pode até ser uma folha de sulfite colado com cola, é só mesmo para dar uma engrossada aqui na nossa guarda. Tá vendo? Pra ela ficar um pouquinho mais grossinha, ó. Aqui, pra ficar mais firme, né? O trabalho que a gente tá fazendo aqui. E aqui, praticamente, está pronta a nossa capa.
reforçar a lombada de fora. Depois que a gente colar o caderno, a gente reforça ela bem. Só tô passando mais pra assentar aqui mesmo. Eu gosto dela bem marcadinha. Por isso que eu comprei a prensa, né? Mas, enfim, não chegou, não chegou. Também não vou ficar me lamentando. E a nossa capinha já tá pronta. Com a nossa capinha já pronta, gente, nós vamos pegar aqui o nosso caderno. Que a gente já fez aquela blocagem, ele já tá seco. E a gente vai tirar a gente vai tirar aqui a guarda do caderno. Tirar de um lado. Tirei do outro. E aí, nosso caderno ficou blocado aqui, ó. Tá? Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma régua. Antes de eu pegar a régua... Não, acho que primeiro eu vou costurar. Deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. Peraí. Aqui, ele ficou com a coifa bem fundinha, do jeito que eu gosto. É isso mesmo que eu queria. É isso. Feito isso, a gente vai pegar esse caderno. Vamos pegar uma régua. E a gente vai fazer uma marcação da base do caderno para dentro de 3 milímetros. 3 milímetros. A gente vai fazer um risco. Pode deixar uns 4 milímetros, vai. A gente fez um risco, tá vendo? E aí, a gente vai fazer 5 marcações nesse... Eu preciso de 5 marcações nesse caderno. E aí, vocês podem dividir como vocês acharem melhor. Eu gosto de fazer assim, ó. 2. 2. Eu gosto de fazer 5 marcações nesse caderno. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Eu deixo com 2, 10,5, que é o meio. E aí, depois aqui eu divido no meio, que no caso aqui vai dar 6,5 e aqui mais 6,5. E aqui 5,5 no caso, né? Então, eu fiquei com 5 pontinhos. E é nesses pontinhos que nós vamos fazer o furo com a furadeira. Eu gosto também de dar Onde a gente fez essa marcação do furinho, eu gosto de pegar o agulhão e dar uma batidinha assim, ó. Só pra realmente marcar aonde a gente vai fazer a furação com a furadeira, tá? E aí vem o segredo. Eu tenho aqui uma base de... uma MDF que eu uso para não estragar minha base de corte. É uma base que eu apoio, ela já tá cheia de furinho.
É uma base que eu apoio os trabalhos para poder fazer a furação com a furadeira. A furação com a furadeira pode ser feita com qualquer tipo de furadeira comum. A única coisa que vocês vão precisar é de uma broquinha de 1,5 mm. Vocês acham isso em loja de elétrico, material de construção, qualquer lugar. Pega a furadeira do marido, compra uma broquinha de broca de aço, broca de giro rápido de 1,5 cm. Eu paguei acho que R$3 aqui, gente. É bem baratinho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá aonde a gente marcou aquele furo, vai colocar a furadeira e a gente apoia o caderno e simplesmente até furar. A minha furadeira, ela tem o reverso, né? Que eu posso tirar depois. Se a sua não tiver, é só puxar. E aí, a gente vai fazer os 5 furinhos. Gente, não precisa fazer força nenhuma, tá? Ele fura, ó, super de boa mesmo. Tá feito os furos. Aí, eu posso... Só confere se furou os 5 aqui atrás, né, ó. Os 5 furinhos que a gente precisar. Furou, tá tudo certo. É isso que a gente precisava. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar agora o agulhão e dar só umas batidinhas aonde eu furei. Pode ser com martelinho também. É só pra assentar as folhas, ó. Elas não soltam. É só pra assentar. Como aqui eu não deixei colar muito tempo, né, pra gravar o curso, ó, a última folhinha, ela deu uma soltadinha, ó. Mas é por causa da pressão da furadeira, mas é uma folha. Se você deixar secar bem a blocagem, ó, não solta nem a blocagem, tá? E agora, nós vamos iniciar a costura do nosso caderno. Para realizar a costura, eu vou estar utilizando essa linha aqui. É a linha corrente 00 extra forte. Ela é uma linha, ela parece, gente, um fio encerado. As pessoas perguntam assim pra mim, ah, dá certo com linha de pipa? Não dá, gente. Dá certo com fio encerado? Dá certo com fio encerado. Por quê? Precisa ser uma linha resistente que não quebra, porque a gente vai ter que puxar bastante. Então, a linha que mais deu certo pra mim foi essa linha aqui, ó, corrente extra forte 00. Ela não é uma linha barata. Um novelinho desse custa em torno de R$40. Eu creio que talvez o fio encerado fique mais barato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai tirar 1, 2 medidas e vamos deixar uma sobra de 3 medidas e vamos cortar. Nós também vamos precisar de uma agulha. Nunca mandei sua filha arrumar seu ateliê. A gente vai precisar de uma agulha. E eu confesso que isso foi o que eu achei mais difícil aqui na minha cidade de encontrar. Por quê? A agulha, ela não pode ser muito grossa, porque senão ela não passa aqui, ó, nos buraquinhos. Se vocês encontrarem uma agulha muito grossa, eu aconselho vocês a enlarguecerem um pouco o furo com o agulhão, porque não é fácil de achar uma agulha que tenha uma cabeça que passe essa linha
e passe nos buraquinhos. Porque nós vamos passar 2 vezes por esse buraquinho. Então, aqui eu só achei essa agulha. E eu achei a cabeça dela muito pequena. Ela dá um pouco, aqui ó, a largura aqui da cabeça, ó. O buraquinho da cabeça, eu achei muito pequeno. Então, ela dá um pouquinho de trabalho pra entrar. Eu até dou uma amassadinha assim na ponta dela com o agulhão, pra ficar mais fácil. Mas assim, se na cidade de vocês encontram as coisas com facilidade, tem que ser uma agulha não muito grossa, uma agulha fina, porém com a cabeça larga, pra passar aqui a estrutura da linha. Vou pegar um alicatinho aqui pra me ajudar, ó. A passar. Passar. Feito isso, nós vamos começar a costura do caderno. Nós vamos começar a costura do caderno de baixo pra cima. Então, nós vamos colocar aqui no primeiro furo. Ó, ela dá um trabalhinho pra passar, gente, quando a parte mais grossa. E aí, a gente vai deixar um pedaço aqui, ó, pra gente poder amarrar depois, ó. Dá pra ver aí? Tá ficando um pedaço, ó. E aí, a gente literalmente vai fazer um zigue-zague, ó. Entrou no próximo. Se der uma enroscadinha assim, vocês puxam devagar, tomando cuidado pra deixar essa parte aqui, tá? Entrou aqui no próximo, saiu aqui por cima. E aí, nós vamos continuar o zigue-zague, ó. Passou aqui. Se ficar difícil de puxar, porque agora são 2 linhas do mesmo buraco, né? Vocês pegam o agulhão e dá uma enlarguecidinha no furo. Ou então, vocês puxam a agulha, ó, com a ajuda de um alicatinho, que também dá certo. Aí, gente, ó, eu vou mostrar mais de perto, deixa eu só passar em todos os furos. É um zigue-zague. Primeiro, a gente passou na frente. Depois, a gente passou atrás, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Ó, é um zigue-zague, ó. Que ficou desse lado e desse lado. Sem segredo. Entre sai, volta, entre sai, tá? Quando chegar aqui nessa parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos travar essa linha aqui e nós vamos puxar a linha de cima. Ó, bem puxado, gente. Por isso que tem que ser uma linha forte, porque ela não pode arrebentar. E aí, a gente vai entrar no último buraquinho. Ó, entramos aqui no último buraquinho. No último buraquinho aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos puxar essa linha que ficou. A gente vai passar a agulha por dentro, ó. Deixa eu puxar ela mais aqui pra ponta pra vocês visualizarem melhor. Vai passar ela aqui por dentro, tá vendo? Ó. Só passei por dentro aqui dessa primeira, ó. E a gente vai dar um nó. Ó. Bem firme. Aí, a gente vai voltar ela pelo buraquinho. Nessa última volta, é mais difícil de passar a agulha. Então, eu peço a ajuda dos universitários aqui do alicate e eu já quebrei a agulha fazendo isso. Por isso que eu falei que a agulha não pode ser muito grossa. A gente vai fazer a mesma coisa nesse. Vamos dar uma argoladinha por dentro aqui, ó. Vamos dar um nozinho. Ó. Um nó bem firme, você puxa bem e aí depois você pode cortar. Corta desse lado e corta aqui. E já tá pronta a costura do nosso caderno. Olha, gente, ela fica assim dentro, ó. Tá dando pra ver? Acho que com a cabeça, né?
ó. Ele já tá todo costurado. É uma costura super firme, ó, não solta a folha. Tá? Dá uma boa abertura. E é rápido, 10 pra fazer. Super rápido. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Ah, perdão. Feito isso, a gente vai refilar o caderno. Daniela, para essa medida de capa que eu passei para vocês, eu tirei essas margenzinhas brancas de... Sabe essa margenzinha da impressão? Eu tirei tudo. Vocês podem fazer isso tanto com régua e tesoura, régua e estilete, ou vocês podem fazer isso na guilhotina semi-industrial, se vocês tiverem. Eu, no caso, como tenho a guilhotina semi-industrial, mas dá pra fazer, tá, gente? Com a régua, a tesoura, só você tirar as margenzinhas brancas pra ficar o miolo bem certinho. Eu, como tenho guilhotina industrial, eu vou fazer na guilhotina industrial e volto pra já colar a guarda e montar o caderno com vocês, ok? Então, gente, a gente vai posicionar o nosso caderno entrando uns 4 milímetros dentro da coifa. Aqui, ó. A gente centraliza ele bem no meinho, ó. Entrando uns 4 milímetros na coifa. Centraliza ele dos dois lados pra ficar certinho. Pra ficar bem retinho. Depois que você baixar, você ainda dá uma ajeitada, porque a cola te permite dar uma puxadinha, se for preciso, ó, pra ficar mais centralizadinho possível. E aí, a gente, com a ajuda aqui da nossa espátula, que a gente já limpou ela, né? Tirou a cola, a gente vai fixar essa guarda. Se sair restinho de cola aqui, gente, vocês vão passando um lencinho umedecido, vai limpando a espátula pra colar a guarda bem direitinho. Feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. O primeiro lado já tá colado aqui. Agora, a gente vai fazer isso com o outro lado, aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o papel, vai colocar aqui, vai passar a cola. Vai espalhar o excesso de cola, se ficar, né? Ó. Tira todo o excesso de cola, aí vai ficar cola aqui. Você limpa no paninho ou no lencinho umedecido que você tem aí. Aí, você vai juntar, olha aqui, ó, quero que vocês vejam bem essa parte. Você vai juntar a guarda, ó, o caderno e vai virar, ó. É aonde ele tem que grudar. Feito isso, a gente tira essa folha. Aqui, abre a nossa guarda e aí a gente vai fixar ela com a espátula. Feito isso, gente, nós vamos ter que deixar esse caderno prensando assim, ó, pelo menos de um dia pro outro. Se você não tem aí na sua casa uma prensa para prensar ele,
você pode colocar ele e uma folha de sulfite em cima. Porque ele precisa prensar bem para a colagem dele ser bem eficiente, tá? Aqui, eu tô fazendo isso aqui, ó, para marcar bem a nossa coifa, ó. Tá? Eu gosto que fica aqui, ó, a coifa bem marcadinha, ó. Mas o ideal é a gente deixar esse caderno prensado de um dia para o outro. Não abrir ele antes desse período de prensagem, né? Ó, tô marcando aqui a coifa, bem marcadinha, certo? Marquei aqui bem desse lado também, ó. E aí, a gente vai prensar esse caderno. Ele precisa ficar prensado, tá? A colagem dele pra ele, ó, não sair do lugar. Certo? Prensar mesmo, gente, pra não ficar assim, ó, tá vendo essas partes abertas, ó? Tem que prensar pra que a colagem dele seja bem eficiente, tá? Prensou o caderno, tá pronto o nosso caderno de Dia dos Professores. O meu caderno, aquele primeiro que eu fiz, eu coloquei um ilhosa aqui e coloquei um penduricalho pra vocês... Um penduricalho pra você poder deixar, né? Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei um penduricalho aqui, ó. E aí, esse aqui eu deixei bem prensadinho, ó. Ó como fica bonito. O acabamento dele fica bem bonito quando a gente prensa bem. A abertura do caderno fica bem perfeita também, ó. Certo? Toda a abertura do caderno fica bem perfeita. Procurar não ficar abrindo ele antes desse tempo de prensagem, porque senão você corre o risco de descolar as guardas. Ó, inclusive, ó, era isso mesmo que eu já tava fazendo aqui, ó. Tá vendo? As guardas, elas precisam colar bem os cantinhos aqui, ó, das guardas. É muito importante esse processo de colagem das guardas, pra não ficar depois soltando. Por isso que é importante, gente, a gente deixar aí esse período de prensagem do caderno, tá? Porque senão depois fica um trabalho mal feito. Então, eu sei que dá muita curiosidade da gente ficar mexendo nele o tempo todo. Mas não pode, tem que respeitar esse período de cola, tá? Mas, ó, a gente pode já ver que ele ficou certinho. Certo, minhas queridas? E é isso. Costura super rápido, super fácil. Se vocês quiserem deixar uma coifa menor aqui também, vocês podem, porque aí vai ficar com menos espaçamento aqui, ó. Aqui dentro, tá? Eu deixei uma de 8 nesse aqui. Nesse aqui, eu deixei uma bem rente de 6. Ficou bem rente, tá vendo, ó? Ficou bom também, mas como eu gosto dessa marcação aqui, eu acho que pra abrir e fechar o caderno, a de 8 fica melhor. A marcação daqui, dessa, sabe, de 8. É que ainda não tá prensado, né? Mas depois que ele prensar, ele vai marcar bem essa coifa aqui, ó. E aí, fica aquele acabamento lindo da coifa aparente no caderno capa dura, que é algo que fica super luxuoso, né? Ó, uma coifa bem marcada, ó. Fica bem lindo no caderno. Olha aqui, olha que lindo que fica uma coifa bem marcada, gente. Então, é importante agora a gente deixar ele prensadinho assim, secando. Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado de aprender essa técnica da capa dura. É bem fácil de fazer, o acabamento fica bem bonito.
Depois tem várias outras coisas que a gente poderia ter feito com esse miolo. A gente poderia ter posto um cabeceado aqui. A gente pode prender uma fitinha de cetim, colocar no meio. Tem várias outras técnicas, coisas que a gente pode usar nessa mesma técnica, que aí num curso mais avançado talvez eu ensine vocês, tá? O foco desse curso era ensinar para vocês essa costura do caderno, que é uma costura bem simples de fazer, feita com a furadeira. É um custo-benefício baixo, é rápido de fazer, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, desculpa a bagunça, e um beijo para todas vocês. Bom, gente, voltei agora com o caderno já refilado, ó. Eu tirei, eu tirei toda aquela bordinha branca, que eu acho que dá um acabamento melhor. E também para que ele fique no tamanho da capa que eu estipulei, porque olha a medida que tem nosso caderno agora, depois de refilado. 14,5 por 20,5, que era a medida que a gente precisava, certo? Para dar certinho aqui a medida de sobra, certinho aqui da nossa capa e do nosso miolo, certo, gurias? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, vocês podem pegar ou 2 Color Plus, ou 2 Offset 180 gramas, como eu tô usando aqui. Ou vocês podem imprimir, se vocês quiserem imprimir alguma arte, enfim, algo para decorar essa guarda, vocês podem fazer isso. No caderno do Dia dos Professores, eu não fiz, mas no caderno da Corujinha, eu fiz a guarda impressa, ó. Eu fiz a impressão da guarda, fica bem bonito, tá, gente? Com a guarda impressa. Vocês podem usar ou branca ou impressa, como vocês quiserem. A gente vai tirar aqui a medida, né, dela, vamos centralizar ela aqui certinho. E deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. A guarda, ela tem que ser colada em cima, respeitando aquela linha que a gente fez. Então, a gente não vai colar a guarda aqui no cantinho. A gente vai colar a guarda a partir de cima da linha, da onde a gente fez a costura, tá? Então, a gente tem que tirar a medida de acordo com a linha, né, aonde a gente fez a costura. Então, a gente pega e faz uma marcação, ó. Põe aqui aonde você pôs a linha, aonde você fez a costura. Você não vai colar, você vai colar a guarda respeitando esse espacinho aqui, ó, que você deu, que é daquele de 3 milímetros, certo? E aí, com o lápis, você faz, que eu já perdi, inclusive. Que benção, achei. A gente vai fazer as marcações aqui, pra gente poder cortar a guarda nesse tamanho, respeitando essa distância aqui, ó, que vocês deram pra poder fazer a costura. Então, eu vou fazer um aqui, um corte aqui e um corte aqui. E aí, a gente vai fazer isso, já vou fazer as 2 folhas direto. Nas 2 folhas, porque é uma guarda pra frente e uma guarda para trás. Então, eu já vou aproveitar que eu tenho a marcação das 2 aqui e já vou fazer o corte das 2 de uma vez. Aqui. E agora eu vou tirar aqui também. E aí, a gente vai ter a guarda da frente e a guarda de trás. É importante
importante que isso seja um papel grosso, porque a gente vai depois mexer com cola. Quanto mais grosso o papel, mais resistente fica. Aí eu vou pegar a cola e vou passar ela bem pouquinho em cima daquela linha. Sabe aquela linha que, a linha que a gente fez? Vou espalhar ela assim com o dedo, respeitando aquele espacinho, tá, gente? Não é pra espalhar no caderno inteiro, não. E aí, a gente vai posicionar a nossa guarda. E vamos fixar ela aqui, com a ajuda da nossa dobradeira. Passa bastante a dobradeira, pra ela fixar bem. E a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. A gente vai passar cola em cima da linha, fazendo uma linha reta, pouquinha cola para não fazer anarquia e nem sujeira indevida. Pode espalhar assim com o dedo mesmo, limpando assim num lencinho ou numa toalhinha que vocês deixam separada aí na lateral. E vamos colar a outra guarda. Opa, não sai do lugar, não. E aí, já tá as duas guardas, ó. Reparem, gente, que a guarda, ela respeitou aquele primeiro espaço que a gente deixou aqui de 3, 4 milímetros, tá? Dos dois lados, ó. O ideal é deixar essa guarda secar, pra ela não acontecer igual tá acontecendo aqui, ó. Ela sair do lugar, né? O ideal é a gente dar um tempo aí de colagem pra ela fixar. Ou então, vocês poderiam ter feito com fita dupla face. Eu não gosto da fita dupla face aqui eu prefiro a cola mesmo. Mas, se vocês estiverem com muita pressa do trabalho, aí vocês utilizem a fita dupla face que fixa rapidinho. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa capinha, que já tá pronta. Aqui, gente, se vocês forem querer pôr elástico, vocês podem estar fazendo antes, tá? Vocês fazem aqui. Eu utilizo essa própria pecinha preta aqui, ó, pra fazer a marcação da onde eu vou furar, ou eu deixo alinhado o pretinho, tá vendo? De um lado, ó. E depois eu deixo alinhado ele do outro, ó. Pra fazer as furações da onde eu vou colocar o ilhós. Vou pegar um ilhós que combine aqui com a nossa arte. Vamos ver o que eu acho aqui. Acho que eu vou usar esse roxinho. Não. Acho que eu vou usar esse branco. Um ilhós que combine aqui com a arte, né? A minha filhinha teve a brilhante ideia de colocar os meus ilhós nesse potinho. Só quem tem filha mulher sabe o que eu vou falar. Elas mexem em tudo. Eu tinha colocado num potinho super fácil, sabe? Tudo separadinho, mas... amém, né? Então, eu já vou pegar um elástico também, um que combine aqui com a nossa arte. No caso, eu vou pegar um elásticozinho rosa, assim. A medida do elástico, gente, naturalmente, é a medida da capa, mais uns 2 dedos, tá? Então, vocês medem a capa e deixa mais uns 2 dedos. Que
que é a medida do elástico que a gente vai utilizar para esse caderno. Então, a medida da capa mais uns 2 dedinhos. Aí, a gente vai estar aplicando aqui o elástico. Vou aplicar ele antes de pôr a guarda, que aí depois a guarda já cola em cima do elástico. E aí fica... Vamos pôr aqui do outro lado. Esses aqui são procedimentos comuns, né, gente? Que a gente já utiliza aí no dia a dia, que é pôr, tirar elástico e... Ó. Fechei o elástico, aí com o estilete aqui, ó, eu vou tirar a rebarbinha do elástico que ficou, ó. Eu estico ela bem, ó, e passo o estilete e pronto. E aí, nós vamos colar nossa guarda. O que a gente vai fazer? Eu já tenho uma toalhinha velha que eu uso pra isso mesmo. Eu não uso rolinho, eu não uso nada dessas coisas que naturalmente as pessoas utilizam. Eu faço o quê, gente? Eu pego uma folha de sulfite, coloco aqui na guarda, pego a nossa cola, passo na guarda, bem prática, tá? Nada de ficar usando 1 milhão de materiais, até porque a gente nem tem dinheiro para comprar tudo que a gente vê ou que a gente gostaria. Com a minha própria espátula, eu espalho e tiro todo o excesso da cola. Certo? Feito isso, vamos olhar o lado que tá, pra gente não colar do lado errado. Esse aqui é o lado de trás, é aqui, ó. A gente vai posicionar o caderno, gente, entrando a coifa aqui, ó, esse meio, ela tem 8 milímetros. A gente vai entrar 4 milímetros nela. Aqui, ó. A gente centraliza ele bem no meio, ó. Entrando uns 4 milímetros na coifa, centraliza ele dos dois lados pra ficar certinho, pra ficar bem retinho. Depois que você baixar, você ainda dá uma ajeitada, porque a cola te permite dar uma puxadinha, se for preciso, ó, pra ficar mais centralizadinho possível. E aí, a gente, com a ajuda aqui da nossa espátula, que a gente já limpou ela, né? Tirou a cola, a gente vai fixar essa guarda. Se sair restinho de cola aqui, gente, vocês vão passando um lencinho umedecido, vai limpando a espátula pra colar a guarda bem direitinho. Feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. O primeiro lado já tá colado aqui. Agora, a gente vai fazer isso com o outro lado, aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o papel, vai colocar aqui, vai passar a cola. Vai espalhar o excesso de cola, se ficar, né? Ó. Tira todo o excesso de cola, aí vai ficar cola aqui. Você limpa no paninho ou no lencinho umedecido que você tem aí.
Aí, você vai juntar, olha aqui, ó, eu quero que vocês vejam bem essa parte. Você vai juntar a guarda, ó, o caderno e vai virar, ó. É aonde ele tem que grudar. Feito isso, a gente tira essa folha. Aqui, abre a nossa guarda e aí a gente vai fixar ela com a espátula. Feito isso, gente, nós vamos ter que deixar esse caderno prensando assim, ó, pelo menos de um dia para o outro. Se você não tem aí na sua casa uma prensa para prensar ele, você pode colocar ele e uma folha de sulfite em cima, porque ele precisa prensar bem para a colagem dele ser bem eficiente, tá? Aqui, eu tô fazendo isso aqui, ó, pra marcar bem a nossa coifa, ó. Tá? Eu gosto que fica aqui, ó, a coifa bem marcadinha, ó. Mas o ideal é a gente deixar esse caderno prensado de um dia para o outro. Não abrir ele antes desse período de prensagem, né? Ó, tô marcando aqui a coifa, bem marcadinha, certo? Marquei aqui bem desse lado também, ó. E aí, a gente vai prensar esse caderno. Ele precisa ficar prensado, tá? A colagem dele pra ele, ó, não sair do lugar, certo? Prensar mesmo, gente, pra não ficar assim, ó, tá vendo essas partes abertas, ó? Tem que prensar pra que a colagem dele seja bem eficiente, tá? Prensou o caderno, tá pronto o nosso caderno de Dia dos Professores. O meu caderno, aquele primeiro que eu fiz, eu coloquei um ilhosa aqui e coloquei um penduricalho pra vocês... Um penduricalho pra você poder deixar, né? Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei um penduricalho aqui, ó. E aí, esse aqui eu deixei bem prensadinho, ó. Ó como fica bonito. O acabamento dele fica bem bonito quando a gente prensa bem. A abertura do caderno fica bem perfeita também, ó. Certo? Toda a abertura do caderno fica bem perfeita. Procurar não ficar abrindo ele antes desse tempo de prensagem, porque senão você corre o risco de descolar as guardas. Ó, inclusive, ó, era isso mesmo que eu já tava fazendo aqui, ó. Tá vendo? As guardas, elas precisam colar bem os cantinhos aqui, ó, das guardas. É muito importante esse processo de colagem das guardas, pra não ficar depois soltando. Por isso que é importante, gente, a gente deixar aí esse período de prensagem do caderno, tá? Porque senão depois fica um trabalho mal feito. Então, eu sei que dá muita curiosidade da gente ficar mexendo nele o tempo todo. Mas não pode, tem que respeitar esse período de cola, tá? Mas, ó, a gente pode já ver que ele ficou certinho. Certo, minhas queridas? E é isso. Costura super rápido, super fácil. Se vocês quiserem deixar uma coifa menor aqui também, vocês podem, porque aí vai ficar com menos espaçamento aqui, ó. Aqui dentro.
tá? Eu deixei uma de 8 nesse aqui eu deixei uma bem rente de 6, ficou bem rente, tá vendo, ó? Ficou bom também, mas como eu gosto dessa marcação aqui, eu acho que pra abrir e fechar o caderno, a de 8 fica melhor, a marcação daqui, dessa, sabe, de 8. É que ainda não tá prensado, né, mas depois que ele prensar, ele vai marcar bem essa coifa aqui, ó. E aí fica aquele acabamento lindo da coifa aparente no caderno capa dura, que é algo que fica super luxuoso, né, ó. Uma coifa bem marcada, ó. Fica bem lindo no caderno. Olha aqui, olha que lindo que fica, uma coifa bem marcada, gente. Então, é importante agora a gente deixar ele prensadinho assim, secando. Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado de aprender essa técnica da capa dura. É bem fácil de fazer, o acabamento fica bem bonito. Depois tem várias outras coisas que a gente poderia ter feito com esse miolo. A gente poderia ter posto um cabeceado aqui. A gente pode prender uma fitinha de cetim, colocar no meio. Tem várias outras técnicas, coisas que a gente pode usar nessa mesma técnica, que aí num curso mais avançado talvez eu ensine vocês, tá? O foco desse curso era ensinar pra vocês essa costura do caderno, que é uma costura bem simples de fazer, feita com a furadeira. É um custo-benefício baixo, é rápido de fazer, e é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, desculpa a bagunça, e um beijo pra todas vocês.